Seja bem-vindo, bem-vinda ao primeiro episódio aqui do podcast Papo de Dois, onde teremos não somente duas pessoas, mas quantas eu quiser colocar aqui no podcast. E a primeira pessoa hoje para estrear aqui comigo, Aleph Rodrigues, especialista em Direito Civil, e a gente vai conversar sobre muita coisa. Eu já vou deixar um parênteses aqui. O Aleph trabalha muito com famílias, com casos familiares. Nada do que eu perguntar para ele quer dizer que eu quero separar da Karina, tá? Que eu quero largar minha filha, nada disso, que houve uma traição. De jeito nenhum. Tá? É uma curiosidade que a gente vai estar conversando e eu vou perguntar para ele. É só isso, viu? Sou apaixonado pela minha esposa, amo minha filha e não tenho pretensão nenhuma das perguntas que eu fizer aqui, tá? Bom, Aleph, seja bem-vindo aí, legal te receber para a gente conversar, estreando o podcast aqui. E antes da gente entrar na parte profissional, né, conversar um pouco, queria que você falasse um pouquinho do Aleph, o ser humano Aleph. O que há por trás do terno. Exatamente. Quando você não está de terno e gravata, né, quem é o Aleph? Pedro, primeiro é um prazer e é um prazer duplo estar estreando junto com você, acho que é uma honra muito grande. E eu queria deixar registrado que, pelo jeito, então, o podcast ele não é uma democracia. Aqui quem manda é o host. A conta de e-mail registrada é minha. Então, toda a responsabilidade civil cai, correto? Sua, exatamente. É minha. Então, cara, faço o que eu quero do jeito que eu quero. Quer democracia da porta para fora. Vai para outro canal, entendeu? Não gostou? Tem lá, parar de seguir. Parou de seguir, não tem mais problema nenhum. É um prazer, mais uma vez, é um prazer duplo por estar estreando junto com você. E respondendo a sua primeira pergunta, o Aleph sem o terno é bem pouco tempo, mas cara, eu sou pai, sou marido, gosto muito de jogar futebol nos tempos em que sobra aí pra mim, e eu acho que quando eu não tô de terno, eu sou um cara muito mais leve, com certeza. Mas você não joga futebol de terno não, né? Não jogo, mas é com a classe, como se estivesse jogando. Aí sim, viu? A modéstia... Não, deixa pra lá, cara. O mais gostoso é você achar. Exato. Não importa. Exato. Não importa o que eu realmente faço, não importa o que eu acho aqui dentro. Eu tô... Cara, isso que é o importante. O resto, o povo que fale aí depois e finge que não é verdade. Mas é isso aí, eu acho que da minha profissão, e essa é uma característica, né? A gente precisa realmente tirar o terno e esquecer um pouquinho, porque eu literalmente trabalho com um problema. Sim. Ninguém procura um advogado quando não precisa resolver um problema. A gente está sempre ali para escutar, para orientar. E para poder prestar um bom trabalho, eu realmente preciso estar desligado daquilo. Senão eu levo para casa, daí eu tenho problema em casa também. Exatamente, cara. É bem o que você falou, né? É tipo um médico, né, cara? Ninguém procura um advogado, um médico, para bater papo, para falar coisa boa, né? Sempre, cara, você teve um problema. Às vezes você pode até depois de analisar, não era um problema, você vai ver com o seu conhecimento, mas sempre vai iniciar como um problema, né? Então, como é que você faz, cara, para desligar essa coisa do, cara, acabou o Aleph de terno, agora o Aleph vai ser pai, vai ser marido. Como é que você trabalha esse lado? Eu acho que na verdade, a gente nunca desliga 100%. E realmente, muitas vezes, a minha função não é lidar com o problema da pessoa, mas confortar ela. É fazer com que, eu falo isso muito para os meus clientes, né? Falo, olha, você já fez sua parte, você já está me contratando. Agora tenta dormir. Eu estou vendendo para você a tranquilidade de ter entregado o seu problema para mim. E a missão de desligar exatamente dos problemas que a gente tem no escritório e ir para casa, eu acho que acaba sendo uma missão dupla, porque quando a gente chega em casa, se a gente também não tiver esse apoio lá, para aquela ajuda de, olha, relaxa, olha, fica tranquilo, ou até mesmo fala, né, o que está acontecendo, o que está te preocupando, a gente não consegue. Então, eu acho que eu sempre tento focar realmente em desligar, em tirar o terno e vivenciar sem me prender aos problemas, mas é uma missão em conjunto, é uma missão familiar. E aí entra muito forte a questão da estrutura familiar, de ter exatamente ali um lugar para voltar. Acho que isso é muito importante, porque se você sai com a energia do escritório de resolver problema, de conflitos familiares, isso pode dar para você até uma desilusão de que não existe mais felicidade a dois, casamento é uma instituição falida, filhos são um problema. E se você fica com esse peso, vai para casa e acaba não tendo um ambiente saudável,
aí você não consegue desligar. Então acho que é uma missão para todo mundo. E até pegando um pouco do que eu falei, né, de nada do que eu perguntar tem a ver com o pessoal, isso também, cara, eu fico imaginando, porque você deve receber muita coisa da pessoa reclamando, né, ou passou por algum problema, e às vezes você pode até, se você não tomar muito cuidado, você pode até entrar numa neura de será também que acontece, não acontece, aconteceu, porque às vezes tem aquela coisa que, pô, é rotineira, sempre a mesma coisa, tal, é normal. Mas às vezes aparecem umas coisas que você olha e fala, nossa, não tinha nem pensado nisso, será que comigo é assim? Será que eu faço, Não tem também essas coisas que você tem que tomar muito cuidado, cara? Tem, e assim, é um pouquinho de poluição mental mesmo, né? Porque você começa a ficar tanto num ciclo vicioso, onde você só tem contato com o que não deu certo, que você pode começar, de repente, a desacreditar que dá certo. Mas existem algumas boias salva-vidas aí, de algumas histórias. Na pandemia eu tive muito esse reflexo, de casais que mesmo no momento mais difícil de um casamento, que é o divórcio, ainda se respeitarem, ainda manterem a integralidade, o relacionamento com os filhos, a importância, né, preservar realmente ali aqueles que não estão envolvidos nesse conflito, e aí você acaba respirando um pouquinho. Mas eu confesso para você que a gente precisa fazer uma desintoxicação mental, porque você literalmente só lida com o que não dá certo. Advogar com especialidade para o direito de família te dá a missão de sempre encontrar casais que, e assim, até vou corrigir a minha expressão, porque não é porque o divórcio está acontecendo que não deu certo. Mas a gente sabe que na maior parte das vezes é como se não tivesse dado, porque os divórcios são muito conflituosos, né? Algumas máscaras caem, os interesses patrimoniais sobressaem, a gente vê os menores sendo negligenciados, tanto pela mãe quanto pelo próprio pai, que em determinado momento não conseguem pensar naquele ser humaninho que não está participando. Então, eu confesso para você que, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento, eu tenho uma família muito amorosa, mas a gente precisa trabalhar o mental, porque você literalmente vai ter contato com aquilo que eventualmente não está dando certo. E por natureza, o nosso cérebro só pensa coisa ruim, né, cara? Se eu mando a mensagem para você e falar, preciso falar com você, a primeira coisa que vem é o que aconteceu. Com uma coisa ruim. É ruim, né? É normal a nossa cabeça grudar nisso. Então... Eu acho que os médicos também devem passar por isso, por exemplo. Porque eles estão o dia inteiro ali lidando com acidentes. E aí, eu sempre me perguntei, e aí vai essa conexão de... Eu acho que o seu podcast vai ser muito útil nesse sentido, de ouvir um pouquinho da vida real de um médico, mas um médico próximo, não um cara que, né, um médico aí de Estrela, um médico real de Taubaté mesmo, que conta do dia a dia, e a pergunta ser devolvida para ele, como é que você faz para chegar em casa e falar, acabou de lidar com um acidente de carro, como é que você entra no carro? Cara. Você acabou de ver a situação. Então, eu acho que é um pouquinho, tem profissões que realmente a gente precisa desintoxicar, porque senão a gente fica numa neurose. Não, imagino, cara, porque você recebe tanta gente com tanta história diferente e muita coisa acaba linkando com a sua história de vida, não com o seu relacionamento, mas às vezes até com amizade, com certeza. Né, com pessoas que você conhece e convive, e aquilo lá te dá uma análise mental, porque você trabalha com essa análise rápida. Sim. De ver alguma coisa, conectar com algo para fazer uma junção do todo, né? Então, cara, eu imagino que você tem que ter uma chavinha ali de liga e desliga muito funcional. A terapia tem que estar em dia. Tem que estar com a terapia em dia, porque aí você, pelo menos na terapia, você extravasa um pouquinho ali, divide um pouco, e aí você consegue ficar um pouquinho mais leve. E até falando nisso, né, é uma profissão, como algumas delas, mas a advocacia, e o que eu falar de bobeira aqui me corrige, porque o que eu entendo de advocacia tem que ler muito. E não devo matar ninguém. Exatamente. E tudo que eu fizer pode ser usado, tudo que eu falar pode ser usado contra mim, tá? Mas você não pode comentar sobre os seus casos assim abertamente, certo? Então, muita coisa também você tem que guardar para você. Por mais que você fale, tem que ter uma válvula de escape, mas muitas vezes você não pode ter essa válvula de escape. Lógico que dentro de casa é uma outra coisa, é um relacionamento, você tem aquela confidência que a gente tem com esposa, com filho, né, seja marido. Mas, cara, você não é uma pessoa que
meu caso, né, pegando fotografia, tem umas 15 profissões, mas vamos focar na fotografia. Cara, se alguém me manda uma mensagem falando de uma bobeira ou de algum problema com a câmera, eu chego com qualquer pessoa e comento. Pô, olha que bobeira, tal, né, fez isso, aconteceu aquilo, a pessoa, pô, mas é verdade, eu vou mandar essa mensagem. Cara, você não tem isso. Eu não tenho e na verdade, eu não tenho porque existe uma proibição, né? Eu respondo pelo sigilo advogado-cliente, mas uma premissa muito importante, Pedro, é que até para interpretação, não é que eu não possa comentar os meus casos, mas eu não posso identificar os agentes. Por exemplo, em casa, eu não posso, de maneira nenhuma, dividir um acontecimento de um cliente, dando à minha esposa os nomes, né, a qualificação. Então, o único cuidado que eu preciso ter é para realmente não identificar quem são os agentes. Então, eu posso dividir eventualmente um caso, uma situação mais delicada, um momento em que acabou me emocionando um pouco mais, um momento em que eu acabei deixando o lado humano, né, ter mais contato ali com a matéria, desde que eu preserve a identidade das pessoas. Isso é algo que, ao me contratar, o cliente ele tem esse direito e eu tenho esse dever. Sim, e aí é onde entra, então, que eu entendi, é a sua válvula de escape. Então, você não dá nome aos bois, como dizemos em Caçapava, você não dá nome aos bois, mas o fato em si, só para dar aquela... Sim. Aliviada, aquela coisa. Até para usar de exemplo, né? Por exemplo, eu posso contar os casos aqui e alguns casos análogos, desde que, obviamente, eu preserve a identidade das partes. E preservar a identidade não é só não falar o nome, mas é não dar nenhum indício. Por exemplo, eu vou contar para vocês hoje um caso de um empresário, dono de uma empresa. Eu começo a dar qualificações que eu não citei o nome, mas eu consigo direcionar para quem é. Preservar a identidade está no contexto de realmente fazer com que ninguém consiga identificar quem são os agentes. E aí eu consigo contar os casos, usar como exemplo, fica mais fácil. Até mesmo porque eu imagino que a literatura, né, que vocês têm deve ter muita coisa assim de... Né, um caso que aconteceu... Lógico, tem casos que daí sim, vem a público, torna, mas deve ter casos ainda que deve ser só a história em si, o desfecho, mas você não tem a identificação daquelas partes ali dentro da literatura mesmo. Exatamente, né? Eles têm lá o caso, eles omitem as nomenclaturas, e é muito importante, essa é uma curiosidade aí do ramo, né, da direito de família, é que 90% dos processos de direito de família correm sob segredo de justiça. Então, não são processos públicos, como inclusive alguns criminais são públicos, mas o processo de direito de família ele costuma ter essa tarja, né, de segurança para que, enquanto o processo perdurar, até ele ser concluído, ele corre em segredo de justiça. Depois ele vira um arquivo público. Sendo um arquivo público e outras pessoas podendo ter acesso a isso, aí você já não tem mais esse dever de, olha, eu não posso contar aquele caso. Por exemplo, casos famosos que se encerraram, né? A gente pode trabalhar e falar, olha, o caso Éder Militão, por exemplo, em que ele teve um problema com a esposa, disputa a guarda da filha, a filha eventualmente é utilizada ali para uma manipulação da situação, né, como é utilizada como barganha por ambas as partes. Então a gente pode trabalhar esses casos porque eles estão públicos, né? Sim. Então não tem essa tarjeta de segredo de justiça. E os meus casos, eu sempre conto alguns casos mais peculiares, só dando uma omissão aí para as partes para preservar. E quando você diz público, até para eu entender mesmo, não quer dizer tornar-se público assim no caso de pegar uma pessoa famosa. É óbvio que vai tornar público porque vai sair na mídia. Vazou. Exato, vaza. Mas quando você diz público, eu não consigo entrar num Jus Brasil, por exemplo, e ver qualquer coisa relacionada. Isso é o que é segredo de justiça. Na verdade, esse segredo de justiça, eu como advogado, a gente tem lá um token, uma senha, e eu posso consultar todos os processos. Que eu sou habilitado e os que eu não sou habilitado, exceto os que estão sob segredo. Então, mesmo eu sendo advogado, se o Pedro estiver passando por um divórcio, e é só um exemplo... É só um exemplo. Se ele estiver passando por um divórcio, se eu não for advogado de uma das partes, eu vou tentar acessar e vai aparecer para mim um bloqueio. Então, esse processo está correndo sob segredo de justiça. Só tem acesso às partes, que podem solicitar uma senha direto no fórum, e os advogados de ambas as partes. O judiciário, né, o juiz e os seus auxiliares, e aí o público e os outros advogados não têm acesso. E isso
fica até registrado, porque é seu acesso. Qualquer coisa que você burle ou tente alguma coisa, fica registrado que foi o Aleph que tentou fazer alguma coisa ali dentro do sistema. Exatamente. Tudo que acontece dentro do sistema ESAGE, que é o que a gente utiliza, ele fica mapeado por aqueles que são partes. Então, quando eu consulto, eventualmente não, e o processo é público, não fica o meu registro lá. Mas como advogado, qualquer movimentação que eu faça fica lá assinado por mim digitalmente. Porque isso é interessante você falar, porque eu e várias outras pessoas, quando falar é segredo de justiça não é público, principalmente o público, né? Você acha que o não público não tá no Instagram, entendeu? Não tá no Facebook. Não é mas não é. Então, por mais que eu te procure por alguma coisa, tem todas essas barreiras de log, de registro, tudo mais, que te impedem até de fazer qualquer coisa. Eu posso confiar que você ou qualquer outro advogado realmente vai estar, se o segredo for instaurado, ele vai ser cumprido de qualquer forma. Vai ser obrigatoriamente, e aí, até assim, como é que funciona, né, a habilitação num processo? O Pedro, e é mais um exemplo, o Pedro ingressa com uma ação de divórcio contra a esposa. A esposa ela é intimada, chega na casa dela uma carta de intimação. Nessa carta de intimação tem uma senha de acesso, que ela, como pessoa física, pode entrar lá no ESAGE, mesmo sendo pessoa física, digita a senha e tem acesso ao processo. Porque ela é parte, como você disse. Porque ela é parte. Ela leva essa folhinha até o escritório, entrega e fala, doutor, eu fui intimada, né, para um processo, está aqui o número. Eu não sei do que se trata, porque a maior parte das pessoas não vai lá consultar e digitar a senha. E nem entende o que está escrito lá também, convenhamos. Porque está em juridiquês, exatamente. Aí a gente olha, tem o número do processo. O que a pessoa espera? Ela espera que eu vá lá, olhe o número do processo, digite e explique para ela o que é o processo. Mas isso não acontece. Eu preciso que ela assine uma procuração para mim. Aí eu vou lá no processo, numa aba específica, porque só me permite juntar a procuração. Um dia depois, eu tenho acesso aos autos. Ah, tá. Eu te nomeei o meu advogado, isso foi reconhecido juridicamente, aí você vai ter acesso como defesa ali dentro daquele processo. Exatamente. E aí o outro procedimento é seguir o caminho do público, né? Eu entro lá no ESAGE, se ela já tiver a senha, se ela já tiver recebido a senha da intimação, eu pego aquela senha e digito a senha dela para poder ter acesso. E aí eu faço a leitura, explico, olha, é um processo de divórcio, o pedido está sendo isso, a guarda, eventualmente do menor, um valor de pensão. Eu dou uma contextualizada para ela e aí, é claro, eu apresento a procuração para daí então poder responder o processo. Ah, tá. Cara, e como que o Aleph lá no ensino médio, não sei se chama ensino médio hoje ainda, mas é o pré-faculdade, né, decidiu fazer direito? Porque a primeira coisa que se faz é direito, certo? Exato. Depois você vai especializar em algo, é isso? Exatamente, mas diferente, por exemplo, de medicina, onde a gente precisa se especializar em algo, é o que eles fazem da residência. O advogado ele se forma, ele passa na OAB para poder ganhar, para poder ter o direito de exercer a função, e ele pode advogar em qualquer área, ele não busca uma especialização, ele escolhe. Mas existem as classificações de advogados generalistas, que atuam em todas as áreas. A gente não é igual à medicina, que tem que fazer lá eles fazem residência e atuam como clínico geral, ou eventualmente fazem uma nova formação para poder ser cirurgião. Não, a gente pode advogar para direito criminal, direito civil, trabalhista. A gente se especializa depois para dar um atendimento melhor àquela gama, para nichar. Então, inclusive, quando os meus clientes eles têm demandas que não são oriundas da minha área de especialização, eles continuam fazendo questão que eu atue, por uma questão de confiança. Então, processo trabalhista. Eu advogo com um cliente há anos, ele tem um processo trabalhista, ele chega, doutor, quero que você faça. Não é minha especialidade, não quer dizer que eu não saiba fazer. Ah, mas olha, eu vou te indicar para um profissional especialista. Não, eu quero que você faça. E aí a gente pode atuar normal. Ah, legalmente você pode. Na minha cabeça era mais ou menos na linha que você falou. Um criminalista só pode trabalhar com aquilo porque ele tem, sei lá, uma licença só para aquilo. Então, na verdade, não. Você é advogado. Eu sou advogado. Você se especialista para ter maior conhecimento, maior argumentação para defender aquele tipo de coisa. Mas se você pode abrir um jogo para a pessoa. Não sou especializado nisso. Pode ser que dê certo, vou fazer o meu melhor aqui. Exatamente. Legal, a gente nicha depois
para poder dar um atendimento mais especializado, porque são áreas distintas, sim, tá? Sim. Algumas áreas têm as suas correlações, mas se você pega, por exemplo, um previdenciarista e pede para ele responder um processo criminal ou vice-versa, cara, é quase que o profissional não consegue exercer. Imagina. Porque há uma discrepância. E como o direito, o conteúdo acadêmico dele é muito intenso, o cara não consegue se especializar em duas coisas. Ele tem que se especializar numa coisa e atender outras áreas. Na minha trajetória, eu saí e aí respondendo até a sua pergunta, a minha história para escolher direito foi muito interessante, porque eu era guardinha numa empresa muito grande aqui de Taubaté, que era a Prolin, e quando eu fui trabalhar na Prolin como guardinha, com 15 anos de idade, eu fui para o pior departamento que tinha, que nenhum guardinha gostava de ir, que era o galpão do arquivo. Lá no arquivo geral, que era um galpão no fundo da empresa, cheio de pó, com prateleiras enormes de caixas, a gente ficava lá. O pessoal chamava a gente de guardinhas da caverna. Pra você ter uma ideia. Mas você não foi por opção, você foi não, tipo, entrou, o último a entrar, vai pra lá. Foi literalmente isso. Era uma sequência de entrevista, o primeiro foi pro faturamento, o segundo entrou no financeiro, o último foi o Aleph, manda pro arquivo. Sobrou. E naquele momento, obviamente, ninguém sabia o que era ruim e o que era bom. Claro. A gente descobriu quando chegou, né? O menino do financeiro foi trabalhar no ar-condicionado e eu fui para um galpão. Falei, tem alguma coisa errada aqui. E aí, cara, é engraçado porque foi a maior oportunidade da minha vida. Mudou completamente a minha perspectiva. Por quê? Ao trabalhar no arquivo geral, eu tinha contato com todo o material documental de toda a empresa. A Prolin, para quem não conhece, ela foi uma terceirizadora muito grande em Taubaté, né? Uma empresa familiar. E eles trabalhavam com um número de mão de obra muito grande, eles terceirizavam mão de obra. Então, o produto deles era mão de obra. Eles tinham 5 mil funcionários. É meio que a Milclean hoje, né? A Milclean, ela nasceu da Prolin, né? Ah, tá. O fundador da Milclean, ele foi um funcionário da Prolin, ele foi um gerente comercial que atingiu um nível muito alto e falou, vou montar um negócio. Sim. E aí ele nasceu, o modelo de negócio, inclusive, era muito parecido, ele abriu uma concorrência e montou a Milclean. Então a Prolin foi a pedra fundamental lá. Nesse arquivo geral, eu tive contato com um documento que era o PPP, que era o Perfil Psicográfico Profissional, que é o histórico, né? Antigamente não tinha, né? Não era tudo tão digitalizado. Não. Isso que você tem no seu computador, uma pasta de arquivo, é as prateleiras. Exatamente. Que ele tinha. Era físico, exatamente. Era como se eu morasse dentro do seu HD. computador. SSD, hoje é SSD. Eu corria lá e pegava na pastinha que você dá 2 cliques. Alguém dava 2 cliques, você corria, abria a caixa e dava o papel. Que desviava dos dinossauros e pegava. Aí, então, o primeiro ponto foi, eu tinha que decorar a localização geográfica de cada pasta, de cada documento. Então, tinham várias locações e tinha esses documentos lá dentro. E aí eu recebi um contato da doutora Ximenes, que era uma advogada da Prolin, e era só ela que ligava no arquivo. Então, ela era o nosso único contato com o mundo externo, com o mundo. E ela ligava, eu atendia, oi doutora, tudo bem? Aleph, pega para mim o prontuário da empresa tal, de 98, o nome do funcionário é Bruno. Eu tinha que ir lá na empresa tal, na pasta do ano de 98, na letra B, pegava o Bruno. Eu, como bom curioso que sou, um dia, almoçando, encontrei com a Ximenes e perguntei para ela, falei, doutora, o que é esse documento que eu pego o dia inteiro? Que é tão importante que quando eu não achava um documento, vinha uma equipe lá do escritório para ajudar a achar, porque tinha que achar aquele documento. Ela falou, Aleph, aquilo é o documento que os funcionários que saem da Prolin utilizam para poder aposentar. É com esse documento que eles comprovam que eles trabalhavam em tal função, recebiam tal salário. Nossa, então é documento que você pode precisar dele 30 anos depois a data de criação. O arquivo geral, ele tinha uma data de validade de 30 anos. Caramba. Você acertou literalmente, de 30 anos. A partir de 31 a gente podia descartar o documento, mas 30 anos tinha que guardar documento de funcionário. E aí comecei a ter contato com a Ximenes e, cara, achei incrível. Falei, deve ser muito legal ser advogado. Aí com 16 anos eu comecei a pesquisar um pouco e comecei a entender que advogar te dá
um superpoder de resolver problemas. Sem dúvida. E, eventualmente, inclusive, de fazer justiça. Porque é esse o primórdio aí da advocacia, né? Você vai literalmente brigar pelos direitos de alguém, fazer com que eles sejam reconhecidos. Ah, daí me encantou. Eu já gostava de ler. Sempre fui muito um leitor voraz. Tive esse contato com a doutora Ximenes, que foi aquele profissional que acho que todo mundo tem quando é muito jovem, que você olha e fala, eu quero ser assim. E aí depois, tendo contato com a matéria, eu comecei a perceber que era importante. Eu sempre quis fazer uma coisa que fosse importante, respeitado. Quando fiz 18 anos, não tive dúvida. Falei, vou fazer direito. E a primeira coisa que você tem que ter é gostar de ler, né, cara? Porque são coisas absurdamente gigantescas que vocês têm. É lógico, imagino que como qualquer outra faculdade, grande parte daquilo vai ser para tirar uma nota na prova e passar de ano. Mas, mesmo assim, é um conteúdo muito grande de leitura que tem que ter, né? Eu acho que seria hipócrita dizer que dá para fazer direito sem gostar de ler. Eu acredito que tenham pessoas que tenham conseguido fazer isso, mas te dá uma facilidade muito maior porque você tem que ter um contato de leitura muito grande. Não é o que todo mundo desenha, não é exagerado como a gente vê nos filmes, mas também não é ridículo. Você precisa realmente, eu acho que mais do que leitura, você precisa ser um bom interpretador de texto, que é o que eu acho que inclusive falta muito na sociedade, interpretar texto, cara. Isso seria um dom para todo mundo. Porque, na verdade, todo mundo vai ter acesso à mesma literatura que você tem. A mesma literatura. Né? Seja ela da faculdade, uma matéria obrigatória que você tenha, seja ela uma literatura de um caso que virou referência, que abriu jurisprudência, alguma coisa. Mas eu acho que o que você está falando é exato. A maneira como você interpreta, como eu interpreto e como nós vamos utilizar aquela interpretação é que vai mudar muito. Tanto que eu até já ouvi falar que o bom advogado, na verdade, é aquele que interpreta da maneira como ele precisa que seja interpretado, né? Exatamente. É o pensamento já... A gente já faz uma leitura argumentativa. Então, a ideia é ter contato com aquela matéria, que é comum para muitas pessoas, mas como advogado você entender de uma maneira sensível como você pode utilizar aquele contexto a favor daquele que você está defendendo. Essa interpretação é o que, no meu ponto de vista, diferencia o advogado A do advogado B. É a capacidade de interpretação. Cara, como é que você vê, assim, lógico, né, o seu ramo não é o criminalista, mas só para você entender o que eu estou pensando para te perguntar. Porque eu imagino assim, um advogado criminalista, obviamente, eu já conversei bate-papo assim com alguns, que não tem aquela coisa que tem gente que fala, você está defendendo o bandido. Não é defendendo o bandido, posso até não concordar, mas tem aquela coisa da pena ser justa, e N outras coisas. Mas o seu caso também deve ter situações onde você tem essa... Não que está certo, mas vamos supor, agora vou botar a culpa na Karina. Karina quer se separar de mim. Aí já facilitou, já não sou mais eu. Balanceou um pouquinho. Karina quer se separar, mas aí ela quer isso, quer aquilo, e conforme você vai ver, você vai defendê-la. Mas, cara, ela não está na razão, ou ela não tem direito àquilo, não sei nem a palavra mais correta. Como é que fica, cara, nessa coisa essa coisa do defender o criminoso, digamos assim, ou não posso nem chamar ele ainda porque não foi julgado, né, mas do suspeito, digamos assim, nessa parte mais civil aí de você olhar e falar, cara, não é bem assim. Não é honesto, né? Ou nem que não seja honesto, mas existe essa coisa de você ter que orientar, às vezes, a pessoa de não é esse caminho... Pedro, esse ponto é extremamente polêmico, principalmente para mim. Talvez eu seja cancelado aqui. Não, mas isso no começo do nosso relacionamento influenciou muito. Mas eu ia te contar... Eu tinha um super preconceito. Não, mas é para contextualizar. Eu fui criminalista no início da minha carreira, né? Tá. Então, eu advoguei durante 5 anos, em específico em direito criminal. Fiz tribunal de júri e realmente, assim, me dediquei muito à matéria. Era aquilo que eu defendia, os meus casos eram muito importantes para mim. Eu sempre fui, Pedro, muito dedicado naquilo que eu estou fazendo. Eu sempre me dei a liberdade de mudar, mas naquilo que eu estou naquele momento, eu sempre fui muito dedicado. Eu realmente procuro fazer o meu melhor naquilo, ainda que seja temporário. E eu advogava, né, no direito criminal, porque é a área mais apaixonante, é a área academicamente mais interessante, isso aí eu acho que é comum. Tá? Só que aí eu comecei a ter um dilema moral.
Por quê? Se você conversar com um advogado criminalista, ele provavelmente vai te apontar exatamente esse argumento. Eu não defendo o bandido, eu defendo a lei. Exato. Todo mundo tem direito a uma defesa, conforme prevê a Constituição. Exatamente. Ninguém pode ser condenado, né? Ninguém deve ser condenado antes de um julgamento. Princípio da inocência, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Exatamente. Frases tipicamente utilizadas, né, para poder argumentar esse ponto de vista. Eu, Aleph, encontrei um dilema moral porque eu me encontrei fazendo muito mais parte do que a sociedade precisa combater. Eu comecei a ser muito mais o vilão do que o herói da minha própria história. Te entendo perfeitamente, cara. Então, assim, naquele momento, financeiramente, eu atingi os meus objetivos. Graças a Deus, seja no direito criminal, no direito civil, eu sempre tive uma tranquilidade com relação a isso. Mas aí chegava em casa e eu me perguntava, será que eu tô realmente fazendo parte da solução ou eu sou parte do problema? Será que eu realmente estou ajudando a sociedade, preparando a sociedade para que ela se torne um ambiente melhor para o meu filho que está vindo? Ou, se tudo der certo na minha carreira, significa que aqui vai ser um ambiente hostil para ele? Te entendo E aí você perfeitamente. e é exatamente por isso que assim, não me entendam mal, eu tenho advogados que atuam com direito criminal, que são excelentes profissionais, éticos, morais, mas a gente tinha lá no dia a dia uma demanda muito maior daquilo que não ajudaria a sociedade, aquilo que passaria um pano exatamente porque é errado. E eu, ao encontrar esse conflito ético, eu fui para o direito civil. E aí eu percebi uma coisa, se você não for ético no direito de família, você também vai cometer, também vai fazer mais parte do problema do que a solução. Então eu acho que, sendo muito transparente, todo dia eu tenho a oportunidade de fazer com que o meu cliente seja o esperto, o sabichão, e consiga fazer com que as circunstâncias deem a ele uma situação de vantagem. Mas aí entra exatamente o filtro moral, de olhar para o seu cliente e falar, olha, primeiro, não instruí-lo a fazer aquilo que não é realmente direito dele, não dá o jeitinho brasileiro para ele, porque muitos advogados, você vai contratar um advogado, ele vai olhar para você e falar, olha, não é legal fazer isso, mas eu tenho um jeito para fazer, ficar legal. E assim, isso é uma demanda, isso é uma decisão que todo profissional vai ter que tomar todo dia. O médico lida com isso, os advogados, talvez os policiais, talvez na minha profissão eu tenha simplesmente que tomar essa decisão mais vezes, mas não quer dizer que os outros profissionais não tomarão essa decisão. E aí vai realmente da sua índole, de você olhar e falar, olha, eu estou fazendo aqui uma homologação de um acordo de divórcio, acabei de sair de um acordo de divórcio, e ser transparente com as duas partes, falar, olha, amigo, isso não é seu direito. E fala, olha, amiga, esse não é o seu direito. Isso aqui é o justo. É isso aqui que a justiça determina. Se você precisa meiar. Eu tive um conflito ético hoje, por exemplo. Eu tenho todo dia, tá? Então, para mim seria muito... Eu acho que o conflito ético, ele acontece em todas as profissões e talvez na profissão do advogado isso aconteça de uma maneira mais intensa, né? Mais frequente. Eu tive, inclusive, e tem todos os dias, então é muito fácil para mim citar um exemplo assim, eu tive um conflito ético hoje. Eu estou fazendo a homologação de um divórcio consensual. Neste momento, eu não estou advogando nem para o homem e nem para a mulher. Eu sou advogado de ambas as partes, eu sou ali um conciliador. O direito, no divórcio, o direito civil prevê que se houver consenso entre as partes, elas podem utilizar um único advogado. Não é necessário que cada um nomeie um defensor. E eu estou exatamente nesse momento. Durante a conversa, a entrevista com a moça, que foi quem me procurou, ela me explicou todo o contexto patrimonial deles, que é a única discussão deles, não há discussão com relação aos alimentos, não há discussão com relação à guarda da criança, não há discussão também com relação ao fim do casamento, mas há uma discussão com relação à divisão patrimonial, especificamente do imóvel que eles moram. O imóvel está no nome dessa cliente, né? Ela foi financiado no nome dela, mas ele contribuiu o tempo inteiro, eles não são casados, é uma união estável, ele contribuiu o tempo inteiro, eles pagavam, eles tinham um regime de casamento, um formato de casamento, onde cada um tinha uma renda e eles literalmente dividiam tudo, não havia compartilhamento de renda. Então ela pagava metade do boleto e ele pagava metade. Eles estão quase quitando o imóvel e aí eu expliquei, falei, olha,
como faltam ainda 1 ano para vocês quitarem o imóvel, vocês têm algumas alternativas, você pode eventualmente, vai se afastar do lar e vai continuar pagando o financiamento, no final vocês vendem o imóvel e é metade de cada um. Ou eventualmente você pode comprar a parte dele, assume o financiamento, a dívida, a gente faz um cálculo, você indeniza ele pagando ele mensalmente pela parte dele. Dei a eles as alternativas. Durante a entrevista ela mencionou que ele tinha um veículo. Aí eu falei, então, se tem um veículo, a gente também tem que participar da partilha do veículo. Ela falou, não, o veículo eu vou abrir mão, vou deixar para ele. Eu alertei, falei, olha, você sabe que você tem direito à metade do veículo. Ah, mas ele pagou com a parte dele do salário. Eu falei, eu sei, mas como vocês adquiriram um veículo durante a união, metade do veículo você tem direito. Ela, eu não quero, eu vou abrir mão. Nesse primeiro momento eu achei que era mais uma decisão dela, questão de princípio. Quando eu fui fazer a entrevista separadamente com o rapaz, ele trouxe a seguinte informação, falou, olha, eu ofereci para ela ficar com metade do veículo, mas ela não quer dividir o valor que ela tem em conta. Ela tem um valor em conta guardado, que ela guardava, porque eu pagava as contas da casa e o dinheiro dela, ela ajudava a pagar metade do financiamento do imóvel e o restante ela guardava. Então ela tem R$200 mil guardado em conta. Eu falei, olha, preciso ser justo com você, você tem direito a metade desse valor. Mas doutor, mesmo sendo metade do valor que ela guardou, eu falei, sim, porque ela só pôde guardar esse dinheiro porque você estava custeando a casa. E aí, neste momento, eu poderia, eventualmente, conversar com ela e falar, olha, passa o carro para ele, que é um valor muito menor, e fica com o dinheiro em conta. Mas aí você está dividido num dilema ético, porque você precisa ser honesto com os dois. Sim. Ainda que ela tenha me procurado, eu expliquei que consensualmente eu sou advogado dos dois. Então eu expliquei para ele, falei, você tem direito ao valor em conta. E ela tem direito ao carro. Vocês podem acordar diferente disso. Né? A vontade das partes pode fazer lei frente a isso. Mas você tem direito. Ah, então é um direito meu, se a gente ingressar com ação de divórcio, eu posso pedir metade do valor que está em conta? Eu falei, sim. E se ela transferir esse dinheiro, doutor, amanhã? Eu falei, aí ela vai estar cometendo uma fraude patrimonial, porque ela já sabe da decisão do divórcio e está ocultando patrimônio. Ela responde por isso também. Então, você encontra alguns dilemas éticos no dia a dia que você poderia, eventualmente, prevalecer uma parte e, de uma maneira indireta, desprevenir uma outra. Mas aí você toma a decisão certa. Como eu acho que todo profissional tem no dia a dia momento em que ele está ali numa ponte e ele fala, eu posso tomar essa decisão ou essa aqui, não, eu vou manter íntegro. E aí é a ética, a índole do ser humano que está atrás daquela profissão, né? Não é a profissão. Não é nenhuma classificação, não é um código de ética da OAB. O que faz um profissional, eu acho que em todos os ramos, é realmente a integridade que ele traz consigo mesmo. Exato, é o que a gente começou brincando, né? Do Aleph fora do terno. É essa pessoa que, usando de conhecimento dele, vai fazer, mas tá a pessoa ali. Então, se a pessoa tem uma criação errada, tem uma mentalidade errada, e aí entenda por errado aquilo que você achar que é errado ou certo, cara, ele vai ter julgamentos e decisões erradas, mas é uma coisa do ser humano, né? Eu tive uma conversa uma vez com um técnico de informática na empresa que eu trabalhava, e ele me falou que ele tinha um código de conduta e ética muito rígido, porque, e olha só para você ver, uma profissão completamente distinta, mas ele tinha também, porque ele falou, cara, quando eu vou formatar um computador, eu tenho acesso à senha de banco, a fotos, muitas vezes íntimas das pessoas, a arquivos confidenciais. Para mim, com o conhecimento que eu tenho, eu poderia muito bem utilizar isso. E eu nunca pensei que por exemplo, eu tenho um técnico de informática do escritório, que é de confiança, era uma profissão que muitas vezes as pessoas contratam assim, sabe, procuram, não tem nenhuma ligação, não tem nenhum histórico, e o cara tem um poderio muito grande. Então, a verdade, Pedro, no meu ponto de vista, é que o advogado, o técnico de informática, o fotógrafo, eu acho que as pessoas têm que ter um crivo muito elevado para contratar esses profissionais, porque sempre tem uma relação de confiança, e se ela não tiver essa questão moral, né, rígida,
cara, a imoralidade está por aí. Então, acho que sem dúvida. todo mundo está à frente dessa decisão todo dia. Sem dúvida nenhuma, cara. E uma coisa que você falou, né, de união estável, é até uma coisa que a gente brinca muito, porque a gente pode ter 50 anos, 40 anos, que o homem é quinta série o resto da vida, né? Sim. E tem sempre aqueles amigos que ainda não casaram, estão ali nos 30, 40, mas estão namorando faz 15 anos, né? E a gente brinca muito com eles. Cara, você já está casado, você só não sabe disso. Só não te contaram. Exato. Como é que é o real disso? Existe alguma coisa a partir de tanto tempo convivendo, vivendo junto, e aí o que é, ou qual o direito da união estável te dá, e o casamento em si? Porque, lógico, tirando o religioso, que o religioso a gente sabe que é uma coisa mais cultural, né? Exato. O casamento real é o civil ali no cartório. Mas como é que funciona essa coisa, até para os espertinhos aí que estão há 15, 20 anos namorando, como é que legalmente funciona? Bom, o primeiro ponto que é muito importante para poder classificar aquilo que é um casamento e aquilo que eventualmente não é o fato de que a união estável ela tem que ser uma relação que tenha a intenção ou que tenha uma demonstração pública de relação. Uhum. Então, assim, um namoro, olha, eu tenho o meu apartamento, ela tem o apartamento dela, às vezes ela fica no meu apartamento, às vezes eu fico no dela. Isso configura união estável? Depende, porque a configuração da união estável não tem a vinculação de morar junto, mas tem a vinculação de vocês praticavam atos, né, como um casal, como alguém que está construindo, financiaram um apartamento, ela era sua dependente, por exemplo, no plano médico, eventualmente ela tinha um cartão de crédito que era dependente. Tá configurado a união estável. Mas, doutor, nós morávamos em residências diferentes. Pois é, meu amigo. Coabitar o mesmo lar não é o pressuposto para a união estável. O pressuposto para a união estável é publicidade, é agir como se, é dependência. Esses são os pressupostos. Existem, inclusive, casamentos que se assemelham muito mais com namoros do que alguns namoros que se assemelham muito mais com casamentos. Porque eu conheço casais que namoram, mas o convênio médico ambos pactuaram e compartilham. Existem cartões de crédito de dependentes. Seguro de vida, um colocou o outro como dependente. É um casamento. Só não sabe ainda que estão casados, mas legalmente já estão. Exatamente. Há toda a configuração. E existem casamentos que eu acompanho que é diferente. O cara tem um convênio e a esposa paga do próprio rendimento dela um outro convênio. Um não tem acesso à conta bancária do outro. E aí você olha e fala, nossa, esse aqui, que é um namoro, ele tem muito mais características de união do que esse casamento. Então é muito importante entender que a união estável, ela vai ser determinada se você preencher os requisitos de publicidade, de intenção, né, principalmente dependência. Os outros critérios, eles são, assim, hipotéticos. Pode ser que, obviamente, morar junto vai trazer uma segurança para configurar a união estável? Sim, mas não é essencial. Se não mora junto, não tem união estável. Não, existe. E é por isso que tomou uma proporção, inclusive, o assunto do contrato de namoro, né? Sim. Por quê? Porque as pessoas estão com medo de confundir. Falar, será que eu estou namorando? Será que eu já não estou casado e não sei? Eu estou aqui constituindo o meu patrimônio e a minha namorada eventualmente não está. Eu não tenho intenção de casar, mas será que daqui a 4 anos ela não vai ingressar com uma ação requerendo união estável? Ou se eu chego e falo, cara, tive uma oportunidade, vou morar fora, estou terminando o relacionamento. Pô, esse patrimônio agora não é mais meu somente, dependendo da Você situação. vai provar que, olha, eu constituí esse patrimônio sozinho, eu namorava com ela, tudo bem, mas ela tinha dependência? Tinha dependência. Você, eventualmente, fazia um investimento em conjunto com ela? Fazia um investimento. Então, você começa a demonstrar que você pensava ali no futuro, que havia um investimento para o futuro. Convênio médico, cartão de crédito, como dependente. Aí você começa a migrar para uma união estável. Então tem que tomar muito cuidado. A minha dica, como para a maior parte dos conflitos, procura um advogado, ainda que seja para uma consulta. Consulta, explica a sua situação e pede as orientações para entender quais são as precauções. E o contrato de namoro, mais uma vez mencionando, ele ganhou uma notoriedade porque ele vem para sanar essa dúvida. Sim. Ele vem para demonstrar que as partes estão
focadas e determinadas em constituir um namoro, que não há intenção de constituir uma relação, tá? E ainda é muito novo, a gente não tem nenhum parecer jurídico com relação a isso, mas no meu ponto de vista acadêmico, se os dois pactuarem com um contrato muito bem feito e de fato expressarem as suas intenções ali, isso pode ser um documento fatal para afastar uma eventual intenção de reconhecimento de união estável. Que coisa de louco, né? Porque você para pra pensar, isso aí você tá falando às vezes de uma pessoa, sei lá, novinha, que primeiro, segundo namorado ali, e pode estar... É lógico, de novo a gente volta pro ser humano, né? Que pode ser aquela coisa de, cara, acabou, cada um segue seu rumo, acabou. Mas caso queira, tem base legal para algumas outras atitudes que uma das partes pode não estar nem preparada para aquilo, né? Nós tivemos contato, inclusive, há algum tempo no escritório, de uma denúncia, um cliente nos procurou denunciando que ele havia caído num golpe, e era um golpe classificado e nomeado como golpe da união estável. Uma moça, ela, segundo o cliente, ela criou uma circunstância para conhecê-lo, ela tem um filho menor, criou uma circunstância para conhecê-lo, visitava a casa dele, né, com frequência, e nessas visitas ele notava que ela fotografava de maneira incomum, muito. Tipo, registrar. Acordava cedo, tirava foto. Ela disse que tinha um problema na conta bancária e pediu para utilizar, fez depósitos na conta que ele emprestou para ela, fez depósito e utilizou durante algum período. Eles ficaram juntos cerca de 7 ou 8 meses. Ela ingressou com ação pedindo reconhecimento e dissolução de união estável. Porque no processo, você pede o reconhecimento e já pede a dissolução, né? É o mesmo ato. E ela entrou com um processo de reconhecimento e dissolução de união estável, pedindo alimentos para uma eventual paternidade socioafetiva para o filho, porque tinham fotos deles. Ele contou uma circunstância, que eu vou dividir aqui, de que o filho, ela chegou cedo na casa, ele estava dormindo, ela tinha chave, eles estavam namorando já fazia uns 4 meses, ela entrou com o filho e foi até o quarto. E literalmente foi lá na cama, acordou ele e tal, o filho subiu na cama também, ela pegou o celular e tirou uma foto. E essa foto estava nos autos do processo. Essa foto mencionava que a paternidade socioafetiva estava comprovada porque o menino estava morando com eles na casa. Era uma foto de manhã. Tem golpe até para isso hoje em dia, velho. Eles classificaram como golpe da união estável. Nossa, mas a pessoa, para bolar um golpe desse, ela tem que ter um conhecimento disso muito forte, porque, cara, eu nem fazia ideia que isso poderia acontecer. Imagina ela, né, que foi quem fez tudo, orquestrou a coisa, ela tinha que saber exatamente, porque é o que você falou, ela usava a conta porque ela já sabia que isso Ela precisava de materializar ali uma questão patrimonial, que havia um cuidado com ela, que havia uma dependência, ela utilizava os cartões dele. E ela tentou, ele compartilhou que ela tentou outras iniciativas, mas aí ele, olha, me inclui no plano médico, né? Vamos fazer um contrato de união estável. E ele sempre desconfiado, porque era um senhor aposentado, recebia uma aposentadoria considerável, um pouquinho com o pé atrás, ele falou, olha, mas eu não evitei dela frequentar a minha casa, eu não evitei do filho dela frequentar a minha casa, eu não evitei de tirar foto, achava isso comum, e no final ele respondeu um processo. O processo foi julgado improcedente, ela não ganhou o direito da união, ele procurou uma defesa técnica, né? A gente conseguiu comprovar isso durante o processo, mas a tentativa aconteceu. Então... E eu acho que uma pessoa que tenta isso, a única coisa que ela faz com a próxima vítima é aprimorar. Exato, porque ela vai saber o que não deu certo. Porque na sentença é apontado. Não configurou-se união estável porque não ficou comprovado isso, aquilo. Ela já sabe, próximo... Fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Fazer questão do contrato de união estável. Contrato de união estável, inclusive, que é requerido por muito plano médico, né? As pessoas muitas vezes tá namorando e aí eu tenho um convênio médico na fábrica. Olha, eu preciso só de uma declaração para incluir ela, porque a união ela é reconhecida. Então os planos médicos eles têm que colocar como dependente aquele que você declara como sendo. E o plano médico pede essa declaração reconhecida em cartório, uma declaração simples. Sim. As pessoas fazem como se isso não tivesse validade. Isso é comprovação de união estável. Isso é um documento utilizado depois para divisão patrimonial, para reflexos dos direitos de um casamento. E aí, respondendo sua pergunta anterior,
A união estável e o casamento, os direitos são os mesmos. É isso que eu estou entendendo que eu ia até falar agora. Ou seja, se eu tenho um documento simples, redigido à mão, de união estável, reconhecido em cartório, ou eu fui com 2 testemunhas, casei no civil, legalmente falando, são exatamente a mesma coisa. Eu tenho um caso de uma cliente que foi até o escritório porque ela descobriu o ex-marido, eles se divorciaram há 9 anos atrás. E ela fez uma pesquisa, por uma coincidência, e descobriu que ele tinha um imóvel no nome dele anterior à separação de fato. Ela não se divorciou porque eles não eram casados. Então, há 8 anos atrás ele comprou o imóvel, há 9 anos atrás os dois se separaram, né? Eles tinham um filho junto, mas nunca foram casados. E ela lembrou que no início, quando eles começaram a namorar, para incluir no plano médico, ele fez uma declaração e nunca deu baixa na declaração. Esse documento a gente está utilizando para poder pedir, a gente vai pedir a retroatividade da divisão patrimonial, a ocultação de bem por parte dele, porque ao se divorciar ele não comunicou à mulher dele que ele tinha o imóvel, a gente vai pedir essa retroatividade e o reconhecimento da união estável. Dos dois, baseado num documento que ele fez para o plano médico. Sim. E é claro, eles tinham um filho, né, que já configura ali um seio familiar, uma intenção de formar família. Eles de fato conviveram ali. Mas um documento para não ter nenhum questionamento é essa declaração. E ela encontrou lá, super velhinha, e ele deixou claro, né, na própria audiência. Ele desconhecia, ele não lembrava desse documento. Caramba. Então, tem muita gente aí vivendo união estável declarada que não está sabendo. Mas assim, um não interfere no outro. Por exemplo, eu fiz uma união estável com uma pessoa. De novo, é só um exemplo, tá? E aí, depois de um tempo, eu me casei. Isso não é... Com a mesma pessoa? Não, vamos supor com pessoas diferentes. Né? Porque com a mesma pessoa eu entendo que basicamente é Um vai suprimir o outro. você era um estagiário, agora você virou um engenheiro, entendeu? Só mudou a mesma coisa. Mas eu digo assim, eu tenho uma união estável que eu não desfiz essa união. E agora eu casei com uma outra pessoa. Isso tem algum conflito de... Tipo, eu não posso casar com 2 pessoas. Eu sei que a lei não permite isso. O ato formal não pode Exato. acontecer. Mas a união estável com o casamento em si, aí ele não dá esse conflito. Não, porque a união estável, essa declaração, ela não é pública. Ah, tá. Ela só se torna pública caso uma das partes vá requerer algum direito de reconhecimento. Se por acaso você tiver casado e essa primeira pessoa ingressar com uma ação para reconhecer o período de união estável, ela vai usar a declaração para demonstrar o início ou o fim. Falou, olha, nesse momento eu estava. Neste outro momento aqui a gente divorciou. Se eventualmente ela vai alegar que você, na verdade, casou, por exemplo, com a amante, porque eu tenho casos assim, eu tenho casos em que uma moça procurou e falou, olha, eu tenho união estável com esse cidadão faz 5 anos. Ok, mas ele é casado, ou seja, ela é amante dele, mas eles vivem, eles têm uma casa juntos, ele paga as contas da casa, então todos os comprovantes, ele literalmente é 2 famílias. E aí a gente pede o reconhecimento e dissolução da união estável da parte dele nesse relacionamento. E nesse período, que é o que você falou, que julga o início e fim ali da... Exatamente. No caso dele, ele estava se divorciando, ele se separou só da amante. Ele continuou com o casamento. Com certeza, depois que a gente mandou a notificação... Não deve ter... Acredito eu que tenha iniciado um novo processo ali, né? Talvez ele tenha que contratar um advogado para um outro caso. Mas é só para dar o exemplo de que existe a possibilidade de ser concomitante, tanto com pessoas distintas, quanto com a própria pessoa, né? Que aí um suprime o outro. Porque um é um ato formal. O casamento, ele é... para o leigo poder entender, a formalização, a dar publicidade. E aí, no caso da união estável, é aquele casamento que preenche todos os requisitos, mas você não deu publicidade, você não foi lá e registrou o documento, entendeu? Entendi. Para leigos, como eu entender, é mais ou menos uma coisa de sair num diário oficial. Mais ou menos isso. Saiu no diário oficial, cara... Porque literalmente o Brasil todo está sabendo tem aquilo. certidão de casamento, é a publicidade, né? É igual a gente fala contrato de gaveta na compra de imóveis. Comprova que você comprou imóvel, comprova que você pagou, comprova que você é proprietário, só que não tem publicidade. Então, se eu for no cartório, está no nome do antigo proprietário. Né? Ah, mas aí eu não tem direitos? Tem. Você vai precisar dar publicidade a esse documento, ao contrato de gaveta. Então, viver uma união estável com a pessoa...
é como casar com ela com contrato de gaveta. Acho que eu fui o primeiro a pensar nesse exemplo. Interessante. E é fácil de entender para um leigo como eu. Você está casado, você tem todos os direitos, todos os deveres, mas esse contrato está na gaveta. Ele vai passar a ter publicidade no momento, num processo judicial. Que aí você fala, olha, eu queria reconhecer esse casamento aqui. No caso do imóvel, olha, eu queria reconhecer essa compra, Sim. mas eu sou proprietário. E nesse caso que você contou dessa senhora, se essa certidão tivesse se perdido, pego fogo, rasgado, jogado no lixo, não teria... Aí você tem outros meios que com certeza são muito mais difíceis de conseguir comprovar, mas são aceitáveis. Por exemplo, a época dos fatos, você pode utilizar fotos nas redes sociais, fotos em família, pagamentos, comprovante de pagamento. Então, eventualmente, a moça mora na casa e naquela época a conta de energia estava no nome dele. Então, esses documentos todos comprovam. As redes sociais hoje são extremamente utilizadas para comprovar isso. Né? A pessoa fala, eu não tenho um relacionamento estável. Mas aí você vai ver no Instagram da pessoa, é público aquilo, são viagens juntos, a compra do automóvel, os dois estavam juntos, tiraram foto, tem gente que tira foto de tudo, né? Aí você pega a rede social e utiliza aquilo como prova de vínculo. Basicamente, o que você fez o exemplo do imóvel uma é eu ter esse contrato de gaveta e no momento da compra eu pegar ele e mostrar, tá aqui. A outra eu perdi isso e declarar um uso capião, por exemplo. Exatamente. Vai ser muito mais complexo, mas vai chegar no mesmo resultado. Você consegue chegar no mesmo resultado, só dá muito mais trabalho. Essa declaração, né, dos dois foi um caminho mais rápido para convencer o juiz, olha, a gente não está criando uma história. Os dois tinham intenção de formar a família e assim o fizeram, conforme a declaração que ela utilizou para conseguir o plano médico. Então facilita o trabalho do advogado. E antes de eu ser cancelado, eu estou usando o uso capião, não estou falando que uma pessoa vai declarar o uso capião de outra, tá? Uma pessoa vai uso capiar a outra, né? Exatamente, tá? Foi só para entender melhor o cenário. A título de exemplo, mas é isso mesmo, é um documento que facilita ali para comprovar o argumento. Cara, que é um mundo muito interessante, né? Porque vendo você falar, o que eu conheço de jurídico é CSI. Tá? CSI ou SUV, aquelas séries. Essa série. Exatamente. E assim, vendo você falar, fazendo essa conexão mental histórica que eu tenho, eu vejo que assim, cara, você basicamente é a voz daquela pessoa a partir do momento que ela te procura. Exatamente. Porque, corrija se eu estiver errado, vou para uma audiência, seja ela qualquer vara que seja. Não sou eu que vou falar com o juiz, né? Eu, Pedro, sendo acusação ou defesa ali, né? Sendo cliente. Você que vai falar por mim. Então, cara, vendo você falar, você tem que conhecer muito bem minha história, você tem que até conhecer a minha índole muitas vezes. Lógico que eu posso ludibriá-lo conforme o ser humano que eu for, mas você vai ser a minha voz ali na frente de realmente lutar por aquilo. Então, se eu fizer com que você acredite no que eu quero ou no que eu estou defendendo, você vai, com certeza, ser a minha... Eu não quero usar a palavra defesa porque isso é o óbvio, né? Você vai ser a minha defesa. Mas você vai ser a minha voz, literalmente, para eu conseguir aquilo que eu estou brigando por ou me defender daquilo que eu preciso me defender. Existe uma prerrogativa do advogado que se chama capacidade postulatória. Aí eu vou dar um nome bonito para a explicação que você estava dando. Para mim, não significa... Esse nome é lindo. Se a gente fechar o quadro aqui... Não entendi. Não entendi. O advogado ele tem uma prerrogativa chamada capacidade postulatória. E aí, para ficar mais interessante e fácil de entender, eu posso mentir por você. Eu sou o único profissional que, quando você assina a procuração para mim, se eu for diante de um juiz, olhar nos olhos dele e falar assim, o meu cliente ele não matou. Teoricamente, eu estou mentindo, porque eu sei que eventualmente você matou, eu estou mentindo, eu estaria cometendo um novo crime, certo? Estava eventualmente aí acobertando o crime, enfim. Mas eu não sou e não posso ser responsabilizado por isso porque eu tenho a prerrogativa da capacidade postulatória. Eu literalmente falo por você. Caramba. E isso me dá um superpoder, mas também me dá um super dever, porque você imagina que aquilo que eu falo, se for de uma ignorância estupenda, quem vai colher o resultado disso é você mesmo. Sim. Então, contratar um advogado é de fato, se você fosse para uma batalha, quem você chamaria para essa batalha? É o advogado que você está contratando. Eu confio nesse cara, confio na competência dele, na seriedade e principalmente
que ele vai estar lá por mim como se fosse por ele. Essa é a capacidade postulatória. Então, sim, a gente está lá, a gente tem que... Muitas vezes, eu tenho que decidir pelo cliente. Porque eu entendo o contexto, eu verifico que tem uma oportunidade ou, eventualmente, até um perigo para o meu cliente, eu escuto uma proposta em juízo, comunico o meu cliente ali de maneira sucinta do que aquilo significa, induzo ele a aceitar e só depois eu vou poder explicar para ele o porquê que eu tomei essa decisão. Naquele momento você não pode falar para ele, olha, Vingão, cara, isso aqui fala que sim. Exatamente. Não pode. Até porque isso pode demonstrar para o juiz uma má-fé. Sim. Né? Pode abrir para ele uma intenção de evitar alguma coisa. Então, por uma questão estratégica, durante a audiência, eu posso eventualmente tomar algumas atitudes que depois eu vou explicar para ele. Tamanha a minha responsabilidade, tamanha a confiança que o cliente tem que ter realmente no advogado dele. E o que eu mais acompanho no escritório são pessoas que vêm até mim depois de passar por algum outro profissional e aí o profissional comete um erro ou eventualmente negligencia alguma coisa, que a pessoa vem e fala para mim, fala, doutor, mas não dá para a gente pegar o processo, reabrir, fazer de novo? Não. Já foi, Você né? concedeu poderes para ele naquela procuração. Aquele advogado, por mais que você questione a capacidade dele, foi ele quem você escolheu. Sim. Então, o erro dele passa a ser uma consequência de um erro seu de tê-lo contratado. Então, é bem complicado. Acho que conduzir processo é mais fácil do que reconduzir, do que pegar o processo que um outro advogado já iniciou e você vai assumir a causa. Sem dúvida. É visível no seu caso que isso, posso estar enganado, mas dá a impressão de que isso é o que você mais curte, de ser essa coisa de defender mesmo o seu cliente ali, porque dá pra sentir isso, sabe? Você explicando, cara, de ver assim, não, cara, o que eu gosto mesmo é de chegar lá e, cara, é assim, aconteceu, foi feito. Pedro, é engraçado porque, assim, eu sempre me considerei e fui considerado por todas as pessoas que convivem comigo um bom resolvedor de problema. Mesmo antes do advogado? Antes de ser advogado. E aí eu tô te dizendo, e para ser muito, muito humilde, não quer dizer que eu tome boas atitudes claro. nos meus problemas, porque é engraçado porque essa capacidade, ela muitas vezes está mais linkada a resolver problemas alheios. Eu sempre tive essa característica. É o caso de Ferreira Espeto de Pau, né? É a velha verdade da casa de Ferreira Espeto de Pau. Então eu sempre tive essa característica de ser um bom resolvedor de problemas. A advocacia, ela te dá essa obrigação. E isso é a parte que eu mais gosto, porque eu gosto muito de resolver problema. Eu gosto muito de pensar um pouco fora da caixa e enxergar a solução que o cliente não enxerga. Isso aí para mim é missão cumprida, cara. Aquela sensação assim de realmente de dever cumprido, sabe? Esses dias eu estava vendo uma explicação num podcast que o interlocutor estava contando que, cara, esse sapato, essa gravata, elas estão comigo, mas você pode roubar de mim. Mas a sensação de dever cumprido é uma coisa que, cara, você não tem como roubar de mim. Isso é realmente genuíno. E é esse o sentimento que eu tenho quando eu resolvo o problema de alguém. Eu lido com pessoas que chegam no meu escritório em prantos. Porque é muito difícil para quem está dentro do problema enxergar a solução. E aí quando ela chega no meu escritório, ela conta o desespero dela. E num primeiro momento eu consigo ser a palavra de controle e de conforto. E num segundo momento eu resolvo esse problema, cara, é a sensação de dever cumprido. Isso aí em qualquer área do direito, em qualquer circunstância da sua vida. Pode ser o recurso de uma multa, sabe? A perda de uma CNH, um divórcio eventualmente. A fixação de alimentos, um pedido de benefício, pode ser o problema que for. Se aquilo está te afetando muito e eu consigo encontrar a solução para aquilo, eu me encontro com as minhas raízes, porque eu sempre resolvi muito bem problemas. Eu era um amigo procurado para, olha, cara, eu tô com um problema, eu bati o carro, antes de ser advogado. Sim. Então, olha, Aleph, meu carro quebrou, eu preciso de um mecânico de confiança. Eu sempre fui um bom resolvedor de problemas. E aí, na advocacia, a gente basicamente faz isso o dia inteiro. Sua vida é essa, né? Conhecer todo o histórico daquilo, com o seu conhecimento, e ir lá tomar a frente e resolver o problema de alguém, né, cara? É engraçado, porque quando eu faço a entrevista com os clientes, eu faço a triagem, as minhas triagens são conhecidas por serem muito longas, porque eu converso muito com o meu cliente,
eu contextualizo, eu procuro saber um pouquinho da vida dele. E aí depois que eu pego esse cliente, eu tenho uma memória muito boa e eu conduzo o processo dele, são muitos processos, e às vezes, eventualmente, a minha assistente ela fala, olha, doutor, vamos fazer um pedido assim, nesse processo, para o cliente X? E eu respondo assim, o cliente X não vai gostar disso, vamos fazer dessa maneira. Porque eu já entendi o que aquele cliente quer, qual é o objetivo dele. Muita gente, as pessoas são diferentes, né? Claro. Então, o Bruno Perini, um cara que conduz o podcast que eu gosto muito, ele fala que o ser humano ele é tão complicado que se você jogar qualquer coisa na água, você sabe se essa coisa boia ou se essa coisa afunda. É física. Uhum. Se eu jogar um motor na água, eu vou falar, ele afunda. Sim. A única questão é menos denso ou mais denso? Uhum. O ser humano, você não sabe. Você joga ele na água, você não sabe se ele afunda, se ele boia. Tem uns que afundam, tem uns que boiam. Tem uns que afundam por opção. Tem uns que afundam por opção, tem uns que afundam e depois boiam. Então, até na física, o ser humano é complicado. E eu lido literalmente com o fator humano ali, com lidar com o ser humano. Entender qual é a demanda que aquele cara traz, qual é o histórico que ele tem, quais são as perspectivas dele em frente ao processo, o que ele realmente quer, porque muitas vezes o cliente não sabe o que ele mesmo quer. Uhum. Ele fala, olha, eu quero me divorciar e eu quero tudo da minha esposa. Mas é a raiva, né, cara? Mas é só raiva. Se você entregar aquilo para ele imediato, depois você vai perceber que ele ficou frustrado, porque ele acabou prejudicando aquela pessoa que ele respeita. Uhum. Então, contextualizar, acalmar, entender, explicar para a pessoa, faz com que você traga para ela uma sensatez e ela perceba o que ela realmente quer. Porque o cliente, muitas vezes, ele fala que quer uma coisa, mas você sabe que o que ele quer é outra coisa. Porra, advogado e psicólogo, tudo mesmo balaio. Se eu fosse buscar uma outra formação, seria psicologia. Psicologia? Com certeza. Porque basicamente o que você faz é isso. Você não tem o diagnóstico médico da psicologia, mas o ouvir problema, orientar, calma, botar, deixa acalmar, vamos ver, é basicamente o que o psicólogo, de novo para um leigo falando. Você faz um pouco da psicologia ali, principalmente com as questões emocionais, né? De entender, de acalmar, de acalentar muitas vezes. Mas é a parte que eu mais gosto, você tem razão, é o que eu mais gosto de fazer. Não, é visível, literalmente é visível a maneira como você conta isso de fazê-lo, entendeu? Porque... Capacidade postulatória, para mim, é um superpoder que eu adquiri quando eu me formei em Direito. Fantástico, cara. E antes da gente iniciar aqui, né, a gente estava falando um pouco de tecnologia, a gente até entrou nessa coisa do você ser os 2 cliques e trazer, né? Onde a tecnologia hoje, falando de até o ChatGPT, não é o único, mas é o mais conhecido, né? Desde que a OpenAI trouxe ele e colocou publicamente, ele é o mais conhecido. Isso hoje atrapalha, ajuda? Porque falando como... Eu sou de exatas, eu não tenho nada de a parte de humanas. E se eu precisar de alguma coisa, seja de médico, seja de alguma coisa, cara, hoje eu recorro ao ChatGPT. Eu sou... Um amigo meu hoje, ele é chamado ChatGPT. Tanto que uma vez eu dei até um nome para ele, que era Giuliano Pereira Torres, sei lá. Eu dei até um nome do GPT, eu dei um nome para ele. Que eu uso ele para tudo. E eu imagino também que as pessoas, às vezes, antes de falar com você, tenham essa utilização também que está cada vez maior. Você acha que as IAs, pegando o ChatGPT, ajuda, atrapalha na sua área? O que você... Eu sou um usuário adepto, né, do chat. Eu acho que, como toda tecnologia, se bem utilizada, ela é um ótimo recurso. Uhum. Se mal utilizada, ela com certeza mais atrapalha do que ajuda. Então, eu acho que o fator diferencial está na capacidade e na competência de quem está ali utilizando essa ferramenta. Uhum. Né? A gente tem o exemplo de outras ferramentas que podem ser uma solução para o seu dia a dia, ou eventualmente pode se tornar o seu pesadelo. O chat, no meu ponto de vista, ele é uma ferramenta que o advogado pode utilizar para o bem e trazer disso recursos estupendos, assim, principalmente no quesito performance, no quesito agilidade, no quesito organizacional também. Mas, se mal utilizado, ele pode eventualmente cometer os erros que a IA está sujeita a cometer. Uhum. Então, inclusive, os próprios tribunais, eu acho que eu sou adepto e eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar. Sem dúvida. A gente precisa realmente se capacitar, como tudo, né?
E os tribunais eles já estão fazendo testes com o ChatGPT conduzindo processos. Sim. Então, do lado de lá, fazendo análise de pedidos, fazendo análise, não proferindo sentenças Claro. em si. Porque, aí indo um pouquinho mais para a área técnica, mas eu vou tentar facilitar tudo aqui, a sentença é a decisão final. Dentro de um processo existem decisões. Essas decisões, elas são decisões ali pontuais. O juiz decide que vai haver uma audiência, o juiz decide que a parte tem direito à justiça gratuita ou não, o juiz decide, toma decisões ali intermediárias. Essas decisões, o tribunal já vem fazendo testes para que essas decisões que tomam tempo do juiz, né, do magistrado, que já tem hoje uma questão ali de volume de trabalho sobrecarregada, essas decisões intermediárias sendo feitas por IAs. Porque tem muita gente que acha, isso eu digo até do meu convívio, porque eu também, assim como você, eu sou um usuário adepto disso para tudo. Tem muita gente que, quando você fala isso, eu vou usar o GPT para fazer. Você é preguiçoso. Cara, mas não é. Aí eu volto até naquilo que você falou no começo, da pessoa ler, mas o segredo ser o interpretar. Eu sempre falo e bato muito na tecla com essas pessoas que acham que é a preguiça, que na verdade você tem que saber muito bem o que você está perguntando. Porque ela não cria nada, ela não sabe o que é. Não adianta você colocar lá uma frase e falar para ela, isso. Não, você tem que contextualizar. Então, se você não for uma pessoa que saiba fazer perguntas muito bem feitas, ele não vai te dar nada pronto. Eu até, esses dias atrás, eu estava falando com o pessoal de criar roteiro para vídeos. E o pessoal fala, mas não tem como, o GPT não sabe o que eu estou pensando. E eu explicando isso. E aí eu até usei uma explicação que eu ouvi em algum lugar, que eu achei fantástica. Pensa que o ChatGPT é um gênio da lâmpada. Você encontrou um gênio da lâmpada. Aí você fala para o gênio, quero ser a pessoa mais rica do mundo. Cara, ele vai lá e mata todo mundo. Só deixa você vivo. O seu desejo foi cumprido. Perfeito. Porque a partir do momento só existe você no mundo. Não importa se você tem R$1 na carteira. Você é a pessoa mais É a rica do pessoa mundo. que você é a única pessoa no mundo. E o ChatGPT ele é mais ou menos isso. Não adianta você colocar uma frase para ele falar, por exemplo, pegando mais ou menos o que você falou, esse processo deve ter audiência? Cara, é muito amplo. Exatamente. Você tem que saber o questionar. Então, eu acho que saber usar ele, que é mais ou menos o que você está colocando, é o mais importante do que o que ele pode te fornecer. Ele é só um auxiliar que vai facilitar e agilizar o seu trabalho. Porque eu imagino, cara, pega um advogado, já tem muito processo, mas vai para um juiz que ele vai receber de trocentos advogados, o tanto de papel, de documento, e seja digital, que ele tem que consumir para chegar numa decisão de vou marcar uma audiência ou não. E quanto isso poderia ser auxiliado por uma inteligência. né? Exatamente. Eu acho que a grande questão é que o chat, ele é uma ferramenta. Exato. Como uma ferramenta, ele não substitui o profissional, ele auxilia. Isso. Nenhuma ferramenta substitui o profissional. Então, eu acho que aquele que tem o pensamento de que o chat, eventualmente, ele é uma ferramenta para quem tem preguiça de fazer, então você simplesmente devia acender fogo batendo pedra. Porque o isqueiro é alguém que foi preguiçoso um dia e achou que fazendo aquele mecanismo teria fogo. É ir no supermercado comprar carne. Exatamente. Vai caçar. Vai caçar, Entendeu? porque você é um preguiçoso. Exato. Então, eu acho que quem classifica é de tamanha ignorância, classificar uma ferramenta como o chat dessa maneira. Eu acho que também não é o caso da substituição. Não. Ele é uma ferramenta de performance. Exato. O advogado que souber conduzir o chat GPT, sendo mais específico, a ferramenta da inteligência artificial, tiver realmente o trabalho de se desenvolver nesse quesito, de estudar a respeito, ele tem um aumento de performance, ele tem um aumento de assertividade, né? E com certeza ele tem um aumento de faturamento. Porque o advogado, a gente lidou com isso com o passar dos anos, o advogado, o que acontece? Ele tinha um número X de processos que ele, como ser humano, conseguiria conduzir. Sim. Aquele número X de processos, a partir daquilo ele começa a não performar. Ele começa a ser o advogado que começa a precarizar. Se você dá uma ferramenta para esse advogado que faz com que ele consiga conduzir esses processos com uma agilidade maior, mantendo a assertividade e consegue entregar um produto melhor para o seu cliente, é uma ferramenta que vai diferenciar o advogado X do Y. Então, eu acho que não só o advogado, todos os profissionais que estão eventualmente aí repulsivos
né, de se adequarem, eu acho que a preguiça está aí. A preguiça não está em utilizar o chat GPT, a preguiça está em não buscar uma formação, uma especialização para utilizar essa ferramenta. Eu tenho certeza que tiveram pessoas lá atrás que disseram que eventuais ferramentas eram para preguiçosos. Sim. Não estudaram. O mouse foi considerado pela Xerox, quando levaram para eles o invento do mouse, foi considerado como... Cara, eu tenho um teclado aqui, para que eu vou mudar a minha mão pro lado de cá? É um Não preguiçoso. quero, entendeu? Eu acho que toda evolução humana, ela se deparou com essas pessoas. Existe um termo técnico, em inglês inclusive, que eu não vou lembrar, para pessoas que elas são dessa onda, né? Tem as pessoas que são adeptas à tecnologia, que rapidamente vão se adaptar, vão estudar aquilo e vão implementar. Tem as pessoas da segunda onda que não têm que não têm essa familiaridade, num primeiro momento duvidam, mas no momento em que percebem que essa tecnologia é legal, que ela é aplicável, elas buscam se adequar. E tem a terceira onda da galera que simplesmente é pura ignorância. Eles só foram fazer uma conta no Instagram depois que o Instagram realmente já estava dominando e tudo acontecia lá dentro. Aí o cara, ou eventualmente, até dando um exemplo muito melhor, as pessoas que simplesmente foram baixar o WhatsApp quando começaram a ser frequentemente questionados. Você não tem o WhatsApp? Eu não vou te mandar um SMS. Você não tem o WhatsApp? Aí a pessoa fala, eu vou baixar. É só a terceira onda. A onda alcança todo mundo. Sim. Né? E se você for ver na sua profissão mesmo, advogado também, assim como o juiz, tem os seus auxiliares. Cara, nada mais é do que um auxiliar. Não é que você vai chegar com um processo e falar pro seu auxiliar, tá aqui, ó, faz tudo e me dá pronto. Não é isso. Você vai ter um auxílio, ele vai te ajudar, ao invés de 2 processos, você vai conseguir atender 3. Exatamente. Performance. É performance, é a mesma coisa que você vai encontrar numa ferramenta dessa. Exatamente. É aumentar e agilizar a sua performance, não é substituir o advogado. No escritório, eu não só sou adepto, como todas as pessoas que trabalham comigo, elas precisaram fazer uma especialização, precisaram entender a ferramenta, como você mesmo disse, não é simplesmente pedir, é saber dar os inputs certos, né? Saber os prompts para poder obter aquele resultado e entender até que momento e em que circunstâncias você pode confiar no conteúdo e em que circunstâncias você deve realmente ali produzir e filtrar e para poder eventualmente entregar. Todas as pessoas que trabalham comigo foram orientadas e fizeram treinamento para poder utilizar a ferramenta. Então a gente utiliza a versão inclusive do chat, que é para a área de trabalho, e a gente tem a nossa área de trabalho lá. Cara, todo mundo performa muito mais. É uma questão realmente assim de se adaptar à tecnologia, de trabalhar com ela te favorecendo e melhorando a qualidade daquilo que você entrega, né? Te dando uma outra perspectiva. O chat é muito bom para ser uma contrapartida de argumento. Ser não porque eu estou falando com o advogado, mas ser o que a gente chama de advogado do diabo. Exatamente. Até, né? Você vai lá, pontua, ele vai ter uma visão fora um pouco daquela caixa, que eventualmente vai fazer você melhorar aquela tese. Você vai apresentar aquela tese para o seu colega, que vai ser uma terceira pessoa, mas você criou um filtro a mais. Exato. Isso é excelente. E às vezes, antes de você ir até a defesa, ele vai te mostrar alguma coisa que fala, nossa, é verdade, eu nem pensei nisso, eu tenho que levar isso em consideração, porque se eu não levar isso em consideração, eu não vou ter possibilidade de tal X, né, cara? É muito bom. Vou fazer um recibo de compra e venda, um recibo de pagamento de honorários, um contrato, colocar lá a descrição, né, a qualificação das partes, a finalização, as cláusulas que são fixas do contrato. O chat hoje ele tem memorizado as cláusulas que eu sempre coloco em todos os meus contratos de honorários e ele tem as cláusulas que são adaptáveis a cada caso. Antes eu tinha que formular um contrato de honorários com 34 cláusulas. Hoje eu tenho que formular um contrato de honorários que 6 cláusulas apenas são adaptadas àquela circunstância. A forma de pagamento, ao serviço que vai ser prestado, a continuidade do contrato. O restante são cláusulas protetivas que são fixas e eu não preciso mais reformular. O chat ele já vai fazer essa atualização. Negar essa tecnologia para mim é negar, cara, o isqueiro. É o exemplo que você... É o pessoal que não usa mouse até hoje. E assim, ele evita até o... que a gente começou falando do Aleph fora do terno. Ele evita até o erro que o Aleph poderia causar. Porque, cara, sei lá, você tem
todos os casos, só que você tem sua parte pessoal, né? Não de relacionamento que a gente estava falando, mas, cara, financeiro, parte de especializar nisso, não tá dando tempo de fazer aquilo, pessoal. Tempo, literalmente. E isso vai te levar a ter erro. Porque aquela cláusula que você tem que colocar sempre. Cara, um dia você vai esquecer, porque você tá com a cabeça lá em Marte, entendeu? E ele vai te falar no final, até mesmo que você mande ele analisar, falar, Aleph, você esqueceu da cláusula que sempre tá. Cara, olha que ferramenta, que se você passasse para eu ler, eu ia ler e não ia ver. Se você colocar no escritório, como a gente faz lá, um filtro final para todas, então nenhuma petição sai do escritório sem ser revisada. Uhum. Tudo que acontecer antes daí, Pedro, é consertável na revisão. Exato. Então, se eu pego uma defesa que é elaborada em conjunto com o ChatGPT, utilizando os recursos, aí o assistente vai lá, utiliza a ferramenta, forma o contexto, etc., me entrega. Eu leio aquilo e verifico um equívoco, eu sou o filtro, eu vou barrar aquilo. Sim. Aquilo não vai sair sem mim, isso nunca mudou no escritório. Porque as pessoas acham que você joga no ChatGPT e ele que vai enviar para... Não. Não é assim. Não é assim, e ele não conseguiria fazer isso. Bom, Aleph, pra gente fechar o nosso papo aqui, visivelmente você é um cara apaixonado pela sua profissão, né? Você é aquela pessoa que realmente fez a faculdade que realmente deveria, né? Infelizmente não são todos, muita gente vai pro direito mesmo, pela parte financeira, porque se você fizer tudo da maneira como você estava colocando até agora, é rentável, sem dúvida alguma. Mas nem todo mundo faz essa escolha certeira, né? Mas aí agora eu pergunto de novo pro Aleph sem o terno. E o dia que o seu menino for definir a profissão dele, vai ter dedinho de vai aqui ou não vai? É cedo ainda, é cedo ainda. Mas é algo pra gente já pensar. Porque eu também sou pai e eu tenho até a minha resposta pra isso, mas... Cara, é engraçado porque assim, o Caetano, ele tem dois pais completamente distintos, né? A mãe é muito mais artística, é muito mais sensível, e o pai, ele foi lá pro direito, para uma área muito mais, assim, clássica, por assim dizer. E a minha concepção, pelo menos a estratégia que eu tenho hoje, que pode mudar com os anos, mas é dar liberdade pro Caetano. E a única questão que eu realmente tenho muito fixa na minha cabeça é de que eu não pretendo induzi-lo ou cobrá-lo de fazer uma faculdade. Eu acho que eu pretendo desenvolver capacidades paralelas nele. Então, a própria interpretação de texto, que é o que, na minha opinião, distingue um bom advogado de um advogado medíocre, e medíocre entende-se por mediano, né? Alguém que está na média. Um advogado que performa e um advogado medíocre, o que diferencia ele para mim é a interpretação. Claro. E interpretação de texto é um talento que você utiliza para todas as áreas, né? Não só para o direito. Para a vida. Para a vida. Então eu pretendo sim fazer com que ele tenha um bom acesso à leitura, para que ele desenvolva a interpretação do texto, para que ele não faça leitura simplesmente aquelas leituras robóticas por obrigação. Fazer com que ele se apaixone por ler mesmo, da maneira como aconteceu comigo, de maneira natural, para que ele leia e entenda além da história, para que ele tenha um bom viés de interpretação, para que ele seja alguém argumentativo e, principalmente, desenvolver nele a curiosidade. Depois disso, eu acho que o Caetano vai ter condições de tomar a própria decisão. Eu, como pai, me preocuparia muito em formar, né, um homem que chegasse no momento de tomar a decisão da vida e não tivesse os recursos e as habilidades para poder tomar uma boa decisão. Eu não pretendo influenciar na decisão final dele, mas pretendo induzi-lo a desenvolver as suas capacidades. Interpretação, argumentação, curiosidade. Quando chegar lá no final, ele vai ter, né, as opções da vida dele, que são advocacia ou rua. Que é advocacia ou um trailer para ele se virar com a vida. Mas eu não pretendo induzi-lo na decisão final. É claro que eu acho que quando você gosta muito do que você faz, há Contagia, né? há um contágio ali. As pessoas ao meu redor já, amigos, parentes, meus sobrinhos, por exemplo, eles já sentem muito isso, uma vontade de advogar ou da formação acadêmica, porque me veem
muito realizado. Eu sou um Sim. cara que, se você sentar comigo para tomar cerveja, eu vou falar da minha profissão e da advocacia com muita paixão, né? É gostoso, é algo que eu acredito. Eu sempre quis fazer uma coisa que eu tivesse a percepção de que eu esteja mudando o mundo de alguém, mesmo que seja por um período curto. E a advocacia te proporciona isso. Então, cara, eu tenho o orgulho de falar que o meu filho, eventualmente, ele vai encontrar pessoas aí pela rua, pelo mundo, que vão olhar para ele e falar assim: você é o Caetano? Você é filho do Aleph? É. Sou. Cara, ele mudou a minha vida. Teve uma vez que eu tava com um problema, ele resolveu para mim. Cara, isso aí é ouro para mim. E é o que a minha profissão me proporciona. Então, é difícil para mim não induzi-lo, porque a minha paixão talvez o fará. Mas eu pretendo deixar essa decisão para ele. Até mesmo porque a gente parar para pensar a nossa infância, né, há 10 anos atrás, quando éramos crianças ali, né, 10 aninhos só, cara, tem profissão que não existia. Exatamente. Muitas acabaram, né? Eu não sei você, mas eu cheguei, putz, vergonha falar isso, mas eu fiz aula de datilografia, porque tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade, porque na cabeça dos meus pais, quem não tinha datilografia não tinha emprego. Aquilo mudaria a sua... Não é nem mudaria, era bem aquela coisa, cara, se você não tiver, esquece, você não arruma emprego em lugar nenhum. Certo? E hoje em dia, você fala da datilografia, tem gente que vai escutar isso e não sabe nem o que é. Eu não sou dessa época, mas meus avós falavam. Obrigado. Acabamos, fechamos. Entendo. Mas eu faço a mesma correlação dos nossos filhos daqui a 20 anos. Cara, tem a profissão que não existe ainda, que vai existir, a gente nem faz ideia, né? Então eu acho que é mais ou menos na linha que você fala, é prepará-los para aquilo, mas é inevitável a gente induzir. Tem uns talentos ali que eu acho que todo pai, toda mãe deveria desenvolver nos filhos, além, é claro, das questões de ética, moralidade, etc., mas essas questões de tomada de decisão, autonomia, argumentação, interpretação de texto. Cara, não importa o que seu filho vai fazer, isso vai ser muito útil para ele no final. E muitas vezes os pais, focados ali em fazer com que o filho tenha determinada profissão, começam a cobrá-lo e a induzi-lo a ter aqueles talentos e não trabalham esses talentos indiretos neles. E no final das contas, eles acabam não seguindo a profissão indicada, eles vão para um mercado de trabalho que vai exigir deles essa liderança, essa postura, e acabam não tendo. Né? E ficam perdidos, né, cara? Ficam perdidos. Não é nem questão de perdido na profissão, mas é perdido na vida, literalmente, sem rumo. Eu acho que é o pior sentimento, né? Sim, você se encontrar num determinado momento, tá num limbo e falar, meu Deus, agora eu não sei o que eu quero, não sei o que eu gosto. Porque eu não desenvolvi talentos que me dariam a resposta agora. Ou começa a trabalhar pensando o quê? Não vejo a hora de me aposentar para fazer o que eu gosto. Cara, eu acho que é a maior frustração. Eu acho que se eu tivesse esse sentimento na minha vida, eu seria a pessoa mais frustrada do mundo. De, cara, não vejo a hora de eu aposentar para fazer o que eu gosto. Cara, que desespero deve ser essa vida. Eu sei muito, reconheço muito o privilégio que eu tenho de poder trabalhar com aquilo que eu gosto. Eu sei que não é uma realidade da maior parte das pessoas. Exatamente por reconhecer esse privilégio, eu tento fazer com que o Caetano tenha essa mesma oportunidade que eu. E aí, dentro desse contexto, eu pretendo fazer com que o Caetano não olhe simplesmente para o fator financeiro, que é também importante, como um bom homem, ele vai entender isso em determinado momento. Mas que ele entenda que se ele amar o que ele faz, aí o resultado é extra financeiro, sabe? Ou vira jogador de futebol, vai pro Milan, que aposenta o pai e a mãe, né? E pode resolver a minha vida. Exatamente. Porque jogar futebol ou não é uma opção para ele. Ele vai ter que jogar. Ser advogado é opcional. Você pode ser o que você quiser. E eu falo o seguinte, eu falo pra Maria, tudo bem ele ser ruim no futebol. Mas vai jogar. Mas vai jogar. Não tem problema, vai jogar. Exatamente, é isso mesmo. E vai que um olheiro tá ali, olha, contratinho milionário, o pai já tá como advogado para fazer o contrato. Mas isso não é democrático. Aqui, meu amigo, tem um rei e uma rainha. Exato. Dentro da minha casa não tem democracia. Aqui é o patriarcado e o matriarcado, cara. E quanto morar comigo vai ser assim, e a hora que tu casar vai ser como sua esposa quiser. Então você nunca vai ter direito a nenhum. A primeira regra que eu vou ensinar pro Caetano é aprende a obridecer. Exato, cara. Cara, você vai ser tão mais feliz quando você aprender a obedecer, né? Exatamente. Aleph, brigadão pelo papo, cara, gostoso. E como você falou, é contagiante mesmo, que até
cara, eu sou um cara de exatas, não tenho conhecimento nenhum dessa parte, mas até vendo você falar, é até uma coisa que dá vontade de você aprofundar e conhecer mais de tão apaixonado mesmo que você é pelo assunto e pela sua profissão, cara. Parabéns. Eu agradeço o convite, Parabéns. Foi um prazer enorme. Falar da minha profissão, falar da minha vida é sempre um prazer. Espero ter outras oportunidades aqui. Quem sabe com outro convidado, sendo uma terceira peça, sendo um papo de 3 aí. Vai ser o que a democracia do Pedro permitir. Exatamente, porque eu até comentei com o Aleph no começo. Eu falei, cara, pode ter 1, 2, pode ser papo de 1, papo de 2, papo de 3, papo de 5 ou papo de 6. E aí fica para o bom entendedor na interpretação entender. Interpretem essa. Interpretem essa e fiquem com essa dica final, certo? Obrigado, Pedro. Obrigadão, cara. Valeu. Um prazer.